Quem deseja uma mudança para melhor? Ok. Essa mudança é possível. Só que esta mudança não depende do ministério. Essa mudança para melhor não depende do pastor. Esta mudança para melhor depende de você. É uma responsabilidade sua. O ministério e o pastor, ambos têm uma participação nesta mudança. Mas todo esforço do ministério, todo esforço do pastor, sem o teu interesse, não vale nada. O pastor, ele trabalha perdido, se você não quiser. Eu posso pedir a Deus a palavra certa, eu posso me levantar de madrugada, eu posso me consagrar, e eu preparo para você e te mando. Se você não abre e não escuta, e não tenta praticar, eu me consagrar, orar de madrugada, preparar a mensagem na sua vida, para a sua vida, foi perda de tempo. Se você deseja essa mudança, que eu perguntei se você deseja, eu quero pedir que você, a partir de hoje, comece a levar a sua vida espiritual um pouco mais a sério. Bem mais a sério do que o seu trabalho. Bem mais a sério do que a sua família. Bem mais a sério do que os teus filhos. Não que o trabalho, a família e os filhos não mereçam ser levados a sério. Não é isso. Todos precisam ser levados a sério. Mas se você não estiver bem espiritualmente, você pode perder a família, você pode perder os filhos, você pode perder a salvação. Ou seja, um pequeno espaço de tempo aqui na terra, você pode, além de sofrer aqui, você morre e ainda perde a salvação e fica toda uma eternidade no inferno. Nós estaremos iniciando hoje uma série de mensagens, não sei de quantos domingos, não sei quantas pregações será ministrada, e eu peço que você esteja atento. A partir de hoje, aliás, a partir de amanhã, todo dia, você vai tirar no mínimo 20 minutos para orar. E uma parte desses 20 minutos precisa ser de joelho. E se você só vai fazer esse propósito se realmente você quiser mudança. Porque se você não quiser, quando terminar o culto, você vai embora, você não vai seguir nada. E como é que o Espírito Santo, como é que a presença de Deus vai vir sobre alguém que não quer? O Espírito Santo, ele é muito sensível. Você sabe por que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo? Porque elas não têm sede do Espírito Santo, elas não querem o Espírito Santo. Eu lembro quando eu comecei a minha jornada, durante um bom período, eu não era batizado com o Espírito Santo. Eu não era cheio do Espírito Santo. Mas por que eu não era? Porque eu não buscava, para mim tanto fazia. Ter como não ter. E o Espírito Santo, ele é sensível. Ele não vai dar uma atenção ou trazer algo para uma pessoa que trata ele com indiferença. Você vai na casa de uma pessoa, ou você pede para ir na casa de uma pessoa que te trata com indiferença? Não. Se você vê que aquela pessoa não te recebe bem na casa dela, você não vai ficar se oferecendo para ir lá. Você simplesmente vai evitá-la. Assim tem sido na vida de muita gente em relação ao Espírito Santo. Às vezes a pessoa do lado está fervendo, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, e a outra pessoa que está do outro lado, está morto. Não fisicamente, mas espiritualmente. Mas não é o mesmo ambiente. Por que é que uma está queimando, cheia do Espírito Santo, e a outra está vazia, se é o mesmo ambiente? Se é o mesmo local,
se é o mesmo ministério, se é o mesmo pastor. A diferença está como a pessoa está levando o Espírito Santo. Então vocês vão tirar 20 minutos por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E domingo vocês estarão aqui. Vocês vão pedir: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, me ajude. E você pode ir muito mais além na sinceridade. Espírito Santo, o Senhor sabe que eu não te desejo. O Senhor sabe que para mim tanto faz como tanto fez. Mas se eu sou um ser inteligente, eu sei que eu preciso do Senhor. Então a minha mente, os meus sentimentos estão muito carnais. Eu preciso fortalecer o meu espírito para que os meus pensamentos, os meus desejos venham a ser mais espirituais. Eu estou muito concentrado nas coisas terrenas e estou pouco me lixando para as coisas celestiais. Isso chama-se oração. Você vai ser sincero, você vai rasgar o seu coração. Sabe por quê? Se você não for sincero, se você não buscar, você pode participar de um propósito. O pastor pode buscar por você. No final, continua na estaca zero. Aí você vai achar que o problema é o pastor, você vai achar que o problema é o ministério, é a igreja, sendo que na realidade o problema é você. Então convido vocês para participarem desse propósito, para poder crescer na fé. E vamos dar início à leitura do nosso estudo. Quando Jesus veio ao mundo, trouxe consigo um propósito de salvação para cada um de nós. Após morrer, ressuscitar e subir aos céus, Ele nos enviou o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, juntamente com o Pai e o Filho. O Espírito Santo é uma presença divina que habita em nós, nos guia, nos consola e nos fortalece. A Bíblia nos ensina muito sobre o Espírito Santo. João capítulo 7, versículo 37 ao 39, está escrito: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ou a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aqui o Senhor Jesus Cristo, na festa do tabernáculo, ou dos tabernáculos, que era uma festa que os judeus realizam, eles preparam cabanas, e eles ficam ali um período, durante 7 dias, para lembrar quando saíram do Egito, em direção à terra prometida, e geralmente eles fazem isso no final das colheitas. Então Cristo estava nessa festa dos tabernáculos, e ele começou a falar: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede, eu quero. Como assim sede? Você fica 24 horas sem beber. Você vai estar com o quê? Com sede. É mais ou menos assim, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que querer. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. E ele está falando: venha a mim e beba. Aqui ele estava se referindo do Espírito Santo que haveria de vir, porque Cristo ainda não tinha sido glorificado. E é Cristo que batiza o sedento com o Espírito Santo. O batismo nas águas é o pastor. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O pastor sai de cena. Batismo com o Espírito Santo é Jesus. Só que aí ele vem e fala: precisa estar com sede. E quem tem sede faz o quê?
busca. Digamos que você está 24 horas sem beber água, você está com a sede, você chega em casa e não tem água. Alguém fala para você, olha, só vai ter água agora lá no São José. Você faz o quê? Com sede você vai lá no São José. Quando chega no São José, fala assim, olha, a água aqui acabou. Só tem água lá no Jorge Teixeira. Você faz o quê? Cansado e com sede, você vai lá no Jorge Teixeira. Chegar no Jorge Teixeira e falar assim, olha, a água aqui acabou, só vai ter água agora lá no Tancredo Neves de novo. Você faz o quê? Você vai. Você não quer saber o que tanto você vai andar, você está com sede, você quer aquilo dali. Assim, irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem encontrado você orando, clamando, louvando? Não. Como é que ele vai vir? Ah, mas eu já sou crente há 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50. Jesus não assina carteira. Aí alguém que está chegando na igreja hoje, cheio da droga, do pecado, se entrega a Cristo, renuncia tudo aquilo, passa pelo batismo nas águas, uma semana depois está vivo na fé, fortalecido, cheio do Espírito Santo. Mas por quê? Porque não é o tempo. Para você ser cheio do Espírito Santo, não é o tempo de igreja, não é a posição ministerial. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com o grau de escolaridade. Ser cheio do Espírito Santo é algo individual, é uma busca individual da pessoa. Por isso que eu falo, não vai depender do ministério. Não vai depender 100% do ministério. Não vai depender 100% do pastor. Vai depender de você. E o local mais apropriado para você se fortalecer, se encher do Espírito Santo, um dos locais, além da igreja, é a sua casa. O seu quarto, o seu banheiro, a sala. É aquele momento que você desconecta de tudo e fala, agora eu vou buscar Deus, eu preciso de Deus. Irmão, se o povo fizesse isso, ninguém se desviava na fé. Se o povo fizesse isso, você pode ter certeza, todas as igrejas, sem exceção, estariam transbordando, não cabiam. A nação estava salva. Continuando, aqui nós encontramos Cristo falando a respeito do Espírito Santo. Aqui em Atos capítulo 1, versículo 4 ao 8, está escrito: E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo ao reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando Cristo reuniu com seus seguidores, ele falou o seguinte, olha, eu vou subir, o Espírito Santo será enviado, só que é o seguinte, vocês precisam ficar em Jerusalém, até vocês serem revestidos do Espírito Santo. Quando vocês forem revestidos do Espírito Santo, aí sim vocês estarão preparados para serem minhas testemunhas. Em outras palavras, vocês vão estar preparados para ser perseguidos, maltratados, torturados e mortos. Mas não saiam de Jerusalém enquanto não receberem o batismo com o Espírito Santo. Então ali foi dado o quê? Uma missão, passado uma orientação. Você vem no culto, o pastor fala, olha, 20 minutos por dia, uma parte você vai ficar de joelho. Isso chama-se o quê? Orientação.
Ou você crê que o pastor é de Deus, ou você não crê. Se você não crê que o pastor é de Deus, o que é que você está fazendo aqui? Agora, se você crê que o pastor é de Deus, por que não seguir a orientação passada? O pastor se preparar, passar uma orientação e não seguir, não acontece nada. É como senha eletrônica do banco. Você pode ter muito dinheiro no banco. A senha do seu cartão são 8 dígitos. Você tem de cor 7. Você esqueceu só do 8º número. O dinheiro é seu, está no banco. Você está com o cartão em mãos. Você não recebe porque você digitou um número errado. Mas eu acertei 7. Não importa. Deus é detalhista, irmãos. O Espírito Santo é detalhista. Se ele falar 3 horas da manhã, é 3 horas da manhã. Não chega 3:01, não. O Espírito Santo é detalhista. É isso que muita gente não entende. Acha que o Espírito Santo vai ficar esperando nós. Não. Jesus deu uma missão. Vocês precisam ficar em Jerusalém até vocês serem revestidos. E ali começou perseguição, uma coisa e outra. Vamos ver como era que os discípulos estavam antes de serem revestidos para se tornarem as testemunhas de Cristo. Olha o que está escrito em João capítulo 20, versículo 19 ao 22. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo isso, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos enviei a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Olha o que está escrito em Atos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar, de anunciar Jesus Cristo. Como era que os discípulos estavam? Trancados e com medo, desesperados, com medo dos judeus, porque era perseguição de morte. Jesus falou que eles seriam cheios do Espírito Santo para serem testemunhas, correto? Jesus Cristo apareceu para eles, já tinha ressuscitado, ficou 40 dias, teve algumas aparições, apareceu para os discípulos e falou: Paz seja convosco. Eles estavam em paz? Não, estavam com medo. Internamente estavam em guerra, apavorados. Jesus chegou e falou: Paz seja convosco. Recebei o Espírito Santo. E eles foram cheios. Aqueles homens medrosos, apavorados, preocupados, começaram a sair e pregar. Perseguição de um lado, perseguição do outro, prende um do lado, prende do outro, mata um. E aqueles homens pregando. Por quê? Porque eles tinham coragem. E essa coragem vinha de quem? Do Espírito Santo. Como é que está a sua vida hoje? É medo de perder o casamento? É medo de perder os filhos? É medo de perder o emprego? É medo de não ser feliz? É medo disso, é medo daquilo, é pânico disso, é pânico daquilo? Busca o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai fazer com que a família seja blindada e que, por mais que enfrente obstáculos, está cercado no fogo de Deus. Por mais que os filhos aparentemente virem a cabeça, mas são peixes pescados em anzol. Deus dá corda. No momento certo, na hora certa, ele faz igual o filho pródigo, ele dá uma sacudida e puxa. É medo do que vai acontecer com o mundo? Irmãos, se nós lermos a Bíblia, nós temos que estar preparados para aquilo que vai acontecer. E aquilo que vai acontecer, a Bíblia deixa bem claro, não é flores, é espinhos. Então, com o Espírito Santo, nós seremos pessoas ousadas. Chegou uma peste nova, chegou uma nova variante. Eu vou continuar firme com Cristo. Se Deus quiser que eu passe por esse deserto mais uma vez, eu vou passar. Se eu tiver de morrer, eu vou para a glória com Deus. Como diz o apóstolo Paulo, dizia o apóstolo Paulo, que estar com Cristo era lucro.
Mas às vezes a pessoa, irmão, está tão preocupado, tão ansioso, sabe, desanimado, triste, vazio. Está faltando o Espírito Santo. Eu até publiquei essa semana, eu achei interessante um vídeo que eu vi. Eu fiz uma publicação bem rápida. Uma pessoa relatou que viu um grande empresário pulando de um prédio. E ali se rasgou todo com a queda. E na hora estava passando um mendigo, morador de rua, puxando uma carrocinha com 8 cachorros cantando, falando que a vida era bela. Ué, então não é a situação que faz a pessoa, é o que ela escolhe ser. E aí no vídeo falava, tem gente que se não comer carne 2 vezes por dia fica triste. Tem gente que come só arroz com feijão dando risada. Tem gente que está triste porque não consegue comprar um par de sapato. Tem gente que nasce, cresce, morre e nunca usou um par de sapato. Então é aquilo que a pessoa escolhe, que é aquilo que a pessoa decide ser. E a alegria interna, a felicidade interna, a conformação interna, a realização interna, só se você tiver o Espírito Santo. Você vê aí pessoas, vamos trazer um pouco aqui para o lado do nosso mundo, né? Pessoas roubando, desviando dinheiro, milhões, bilhões, tem dinheiro que se quisesse gastar não conseguia, e mesmo assim a pessoa está lá roubando mais, já estão velhos, e mesmo assim estão roubando. Mas por quê? Porque é um dinheiro maldito. A pessoa nunca vai se saciar daquilo. É como quem usa droga, nunca vai estar satisfeito, sempre quer mais. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, você é cheio do Espírito Santo, você aprende a ter gratidão. Você é grato pelo que você tem. E em todas as fases da sua vida, você é um testemunho de Cristo. Você não envergonha Cristo. O jovem que tem o Espírito Santo, ele não envergonha Cristo na faculdade. O casal que tem o Espírito Santo não envergonha Cristo diante dos filhos com mau testemunho no casamento. O servo, o funcionário que tem o Espírito Santo, ele não envergonha Cristo dentro da empresa dando mau testemunho, ou vice-versa. E esse Espírito Santo é de graça. Olha que maravilha. Você não precisa pagar. Você não precisa fazer parte do grupo específico de pessoas para poder você ter acesso a ele. Não, é de graça. É para quem quiser. É só buscar. Não paga nada. Só que o buscar é uma decisão pessoal. Não é ministerial. O ministério pode te orientar a buscar. Mas só você pode buscar. Vamos dar sequência aqui. Então aqui nós podemos observar em Atos 5, capítulo 5, versículo 42, que os discípulos agora eles estavam o quê? Pregando. Eram presos, torturados, saíam da presença ali do concílio, felizes porque se sentiam dignos de padecer afronta pelo nome de Cristo. Traz para os nossos dias, você pisa no calo de alguém, a pessoa fica cara emburrada, já sai até da igreja porque pisou no calo da pessoa. Imagina uma pessoa dessa estar preparada para morrer por Cristo, não está preparado nem para aturar um irmão em Cristo, sendo que Deus fala, suportai-vos uns aos outros, e orai uns pelos outros, não tem estrutura nem para ser pisado no calo, imagina para morrer por Cristo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela está preparada para ser pisada no calo, ela está preparada para lidar com gente difícil, ela está preparada para morrer até por Cristo, se assim for necessário. Tem um caso que eu conheço, isso aconteceu em São Paulo, o pregador estava na rua pregando a palavra lá, gritando com a Bíblia aberta, não sei o quê, e passa é doido, não sei o quê. Nunca fale isso, irmão. Nunca fale isso. E aí chegou um cara, sacou um revólver, colocou a arma na cara dele, fala que tu é de Deus aí, fala. Ele falou, pode atirar porque eu sou. Ele baixou a arma e falou, eu não vou atirar porque tu falou que é, porque se tu tivesse negado eu tinha te matado agora. Ou seja, o cara estava cheio do Espírito Santo. A condição para ele estar vivo seria negar, então ele não pode matar.
Você acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo está preocupada, irmãos, com as coisas da terra? A pessoa cheia do Espírito Santo se programa para viver na terra um período, mas não está preocupado com as coisas da terra. Porque ele sabe que tudo aqui é passageiro, questão de tempo. Tudo é passageiro. Vamos dar sequência. Quando olhamos para a vida dos apóstolos, vemos que o medo era um fator presente. No entanto, o Espírito Santo veio para romper com essa prisão, garantindo ousadia e confiança para compartilhar a mensagem da salvação e transformação. Diante dos desafios e oposições que enfrentamos, o Espírito Santo se faz presente para nos lembrar das palavras de Jesus. Quais são as palavras de Jesus? Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus não falou que seria fácil. Jesus falou que estaria conosco. Mateus 28, capítulo 28, versículo 20. Ao experimentar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, encontraremos uma força que vai além de nossa capacidade humana. Portanto, se você se sente limitado, com medo de compartilhar sua fé, busque o Espírito Santo. Ele quer te fortalecer, renovar suas forças e te capacitar para que você seja um testemunho de Cristo. Deixe o Espírito Santo transformar seu coração, tirando todo o medo e preenchendo-o com ousadia. Permita que Ele te guie e te conduza para que você seja uma luz, um instrumento nas mãos de Deus para alcançar vidas e transformar corações. Deixe o Espírito Santo te encher. Busca Ele assim como aquele adolescente que conhece uma moça, se apaixona por ela e começa a se relacionar com ela e quer falar com ela direto no telefone, quer mandar mensagem, quer ver, ou vice-versa. Busque esse sentimento com o Espírito Santo. Você está deitado e fala assim: eu quero ir orar, eu quero ir orar, eu quero ir buscar Deus. Eu vou colocar meu joelho no chão e vou falar: Senhor, não sei nem por onde começar, mas eu sei que o Senhor existe, o Senhor pode me mudar. Começa a ter mais desejo. O Espírito Santo entra, as coisas que não prestam saem. Você quer uma transformação para a sua vida? Aqui eu faço uma pergunta mais uma vez. Você quer? Pastor, eu quero. No Salmo 92, versículo 10 está escrito: Tu aumentaste a minha força como a de um boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Tem tradução que é diferente, viu? Dependendo da versão muda, mas o sentido é o mesmo. Tu aumentaste a minha força como a de um boi selvagem. Já imaginou aqueles bois selvagens? Quem é que segura um boi daquele? Um touro daquele? É brabo. Ele passa por cima de tudo. É uma força gigantesca. Quando fala, aqui o salmista menciona que Deus aumentaste a força dele como a de um boi selvagem, não é uma força física não, você sair agora quebrando as coisas, mas é uma força espiritual. A força espiritual vem à luta, você pode se deparar com tribulações, adversidades, está ali firme, nem passa pela cabeça, nem passa pela sua cabeça que Deus te abandonou, você está firme. Nem passa pela sua cabeça, entendeu, que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não vai vencer. Não, você está firme. Enfrenta uma situação de um lado, por mais que você se depare com algumas perdas, porque na vida também nós nos deparamos com perdas, diante da perda você fala, faz parte do processo. Você está firme. Aqui menciona também um salmista: derramaste sobre mim óleo novo, uma unção nova. Você quer algo novo sobre a sua vida? Deus tem esse algo novo. Se você buscar, tem. Como aqui fala de algo espiritual e menciona a respeito de unção, óleo, e nós sabemos que a unção com óleo é bíblica. Você pode procurar qualquer pessoa de qualquer área espiritual. Eu já não vou falar nem a questão dos evangélicos. Se você conhece alguém de uma religião que não crê em Deus,
que cultua outros espíritos, você pergunta sobre o óleo, a unção com óleo. Eles vão falar, tem um poder. Então a unção é bíblica. A unção com óleo é bíblica. Então eu quero convidar para esta semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, vocês orarem 20 minutos, todo dia, o horário vocês escolhem. Uma parte desses minutos vocês vão orar de joelho. Vocês vão orar de joelho. Domingo que vem, vocês vão estar presentes, receber a segunda parte desse ensinamento, e além de receber essa parte, vocês receberam uma unção. Eu estou aqui com este azeite. Nós vamos passar a semana inteira consagrando, apresentando a Deus. Domingo, você vai receber esta unção. E eu tenho certeza, irmãos, quem levar a sério, vai começar a receber mais renovo. Quem levar a sério, vai começar a entrar em outros patamares. Vai começar a sair do leitinho e entrar nos manjares. Sair do leitinho e ir para os manjares, que é uma linguagem bíblica, não é o tempo de igreja, são atitudes. Ou você desperta para Deus trazer algo novo para você, um alimento diferente, ou você vai ser obrigado a continuar no leitinho. Deus quer revestir o povo dele. Deus quer usar o povo dele. Deus quer levantar no nosso meio pregadores e pregadoras. Deus quer levantar no nosso meio obreiros que amam o ministério e que amam a obra. Deus quer levantar no nosso meio tias de escolinha, pessoas para o louvor. Deus quer levantar no nosso meio pessoas para o evangelismo de rua. Deus quer levantar no nosso meio multiplicadores do evangelho. Só que Ele não obriga. Muitos, há muitos anos Ele tem chamado. E corre um risco dessas pessoas até partirem sem assumirem o chamado de Deus. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo diz. Ou você crê que você está buscando a Deus e Ele está falando, ou você está crendo que isso daqui é uma perda de tempo. E a perda de tempo, pode ter certeza, é o diabo que quer que você acredite. Porque ninguém aqui está perdendo tempo. Pelo contrário, estamos buscando o Deus que tudo pode. E eu quero fazer uma oração, a primeira oração, junto com vocês, sobre este azeite, que vocês receberão a unção no próximo domingo. Feche os olhos, por favor. Estenda as mãos em direção a este azeite. Pai, te apresento, meu Deus, este azeite. No Salmo 92, versículo 10 está escrito: Tu aumentaste a minha força, como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo, uma unção nova. Muitas pessoas estão precisando, meu Deus, de algo novo na vida delas. Um renovo, um fortalecimento. Estão precisando enxergar o que Deus tem para elas. Meu Deus, traga o renovo para esta pessoa. Domingo que vem esta pessoa irá receber, meu Pai, este óleo. Não sei se o Senhor mandará ungir a cabeça ou se mandará entregar o flaconete. A direção que o Senhor der é aquilo que será feito no próximo domingo. Mas no decorrer da semana, meu Deus, ela vai tirar 20 minutos por dia para orar ao Senhor, buscando a presença do Espírito Santo. E uma parte desses 20 minutos, ela irá orar de joelhos. Pai, coloca a unção do Senhor sobre este azeite. Coloca a unção do Senhor sobre este óleo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Pai, eu abençoo cada pessoa aqui presente.
Que o Senhor possa fortalecer a todos. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.